bem-vindos a mais uma terça-feira. Opa, vamos lá, TV do Bem. Estamos de volta aqui na TV do Bem, gente. Olha só, eu sou Marcelo Santiago. Gente, primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou em Portugal, pá. Para mim agora já é o dia seguinte. Aqui ainda já são 3 horas a mais e a partir de sábado agora passam a ser 4 horas a mais. Mas, enfim, quando eu falei com a Thalita, já tem um tempo, né? Eu estava lá no Brasil, eu estou aqui desde ano passado. Vim aqui a trabalho, passar para as pessoas esse conhecimento maravilhoso dos óleos essenciais. E aqui eu estou trabalhando como psicoaromaterapeuta, mas estou com os olhos todos da doTERRA. E a doTERRA é uma empresa que é super, mega reconhecida aqui em Portugal, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, gente, como aí chegou para a gente ano passado, né? Aqui, onde quer que você vá, as pessoas realmente conhecem a doTERRA. Elas utilizam os óleos da doTERRA. Isso aqui, ó, gente, a gente não anda mais sem isso aqui, Thalita, olha. São aquelas pastilhas, uma de hortelã-pimenta e o outro é do On Guard, né? Isso aqui, gente, é uma febre. São os Bidlits, né? Então, você come, é uma microcápsula, umas bolinhas, né? Que isso, a nível físico, traz um benefício gigante. Agora, a nível emocional, é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, né, Thalita? A gente sempre fala, a psicoaromaterapia trabalha muito na liberação dessas emoções, desses sentimentos. Então, gente, quanto mais a gente utilizar os olhos com a gente mesmo, mais veracidade, mais verdade a gente vai poder passar para as pessoas. Né? Não adianta eu falar a Thalita ou a Cris, gente, o óleos tal é bom para isso, mas é bom você experienciar. Então, galera, isso aqui também não sai daqui de mim, não sai da minha maletinha, aquele kit trio que todo mundo deveria primeiro usar consigo mesmo, que vem o lavanda, vem o hortelã-pimenta e vem o limão. Isso é imprescindível. Ó. A minha aguinha aqui, galera. Boa, Cris. Show de bola, então. Bate aqui, ó. Valeu, bate aqui. Porque a aguinha com limão, gente, nem está nesse assunto, mas o que veio agora, vocês sabiam que o limão alcaliniza o nosso organismo. Então, o que eu faço todos os dias? Eu passo para todo mundo, e todo mundo está fazendo. As pessoas me ligam, as pessoas, senhoras, não importa a idade. Eu falo que no Brasil eu tomava sempre água com limão, eu espremia um limão ou meio limão. Por quê? Tomo em jejum. Porque água com limão, o limão fala, pá, o limão é ácido, pá. Mas a água com limão alcaliniza o nosso organismo. Então, olha só, tudo que a gente come, já fica a primeira dica aí desse treinamento top. Tudo que a gente come acidifica o nosso organismo. Seja, eu não bebo mais refrigerante, mas enfim, não importa. Você pode beber um refrigerante, ou tomar um vinho, ou tomar uma caipirinha, ou comer uma pizza, ou enfim, não importa. Tudo que a gente come acidifica o organismo. Se você pegar agora uma água mineral, pegar água Minalba, qualquer água mineral, e vai olhar o rótulo atrás dela, você vai analisar, vai ver que o pH da água mineral está lá 5,8, 5,9 e o pH neutro é 7. Então, se o pH é 5,8, opa, significa que até um pH de uma água mineral também é ácido, ou seja, vai acidificar seu organismo. E a gente sabe aí que células cancerígenas adoram um ambiente ácido. Então, se você colocar para dentro algo que vai alcalinizar, quer dizer, isso vai aumentar o pH, certo? Então, a água com limão aumenta o pH do nosso organismo. Então, como ele vai alcalinizar, pH, imagina um pH neutro, é 7. Então, tudo que está abaixo de 7 é ácido. O que está acima de 7 é alcalino. A água com limão alcaliniza o organismo. E nós somos 70% feito de quê? Composto de quê? O nosso organismo? Composto de água. Eu até brinco, gente, na palestra eu coloco uma música logo, quando eu começo as palestras, eu falo, isso é lá no Brasil, né? Aqui o pessoal não sabe muito, de dengue, não sei o quê, eu falo, gente, vocês sabem, aí no Brasil, né? Vocês sabem que água parada geralmente dá o quê, hein? Aí o pessoal fala,
escuta uma vozinha, né? Fica com vergonha. É dengue. É isso aí, pô, dá dengue. E nosso organismo é composto de 70% o quê? Água. É isso aí. Então, galera, vamos levantar. Já bota o som lá em cima, mando todo mundo já sacudir para sacudir essa água. Eu não quero ver ninguém com uma dengue interna. Isso é uma brincadeira. Então, vamos lá. Então, a água com limão alcaliniza o organismo. E a gente sabe o quê? Olha o poder disso, hein, galera? Uma gotinha de óleo essencial equivale aproximadamente a umas 30 xícaras de chá. 28, tal, mas vamos aproximar para 30 xícaras de chá, ou dessa planta, ou dessa raiz, ou desse fruto. Então, é muito mais potente uma gotinha do óleo essencial. Então, o que eu faço? Eu pingo aqui em jejum, hoje eu pinguei agora também para dormir, mas eu pingo apenas uma gotinha de óleo essencial num copo d'água. E a primeira coisa que eu faço é tomar água com limão em jejum. Você, olha, além de alcalinizar teu organismo, o limão, a água com limão, ele ajuda a limpar os rins, ajuda a retirar a gordura do fígado. É tipo um detox no nosso organismo. Então, a partir de hoje, já fica a dica, aguinha com limão em jejum todos os dias. Beleza? E a gente vai falar um pouco aqui, né, tá, de alguns óleos, o que eles podem trabalhar a nível emocional, que isso eu amo, estou amando falar sobre isso. Eu estou sentindo e experienciando tudo isso. Eu não ando mais sem óleo essencial. Uma outra coisa que aconteceu, Thalita, posso falar aqui? Já estou falando, a Claro! gente vai fluindo, gente. Aqui, o blend, o breath, né? Aqui chama-se air, de ar, air. E esse óleo me salvou. Eu aqui peguei um frio, gente. Eu vim para cá em outubro do ano passado, início de outubro, dia 5. Então, dezembro e janeiro foram os meses mais frios. Para você ter uma noção, eu dormia de luva. Eu botava 4 cobertas. Eu cheguei a comprar luva com aquela pele por dentro, sabe? Meia com pele por dentro, lã. Que realmente lá para o norte de Portugal, onde eu estava, em Santa Maria da Feira, é muito, muito, muito frio. Para a gente sair, às vezes, depois do restaurante à noite, tá ali, o teto do carro estava com gelo, gente. Eu falava, vem cá, o que é isso? Como assim? Então a gente não está habituado com esse frio. E eu não sou de ficar resfriado, não sou mesmo de tomar remédio. Aí, de segunda para terça, olha o que me aconteceu. De segunda-feira para terça, eu senti minha garganta arranhando. Eu falei assim, putz, eu acho que eu vou ficar gripado. Olha só como pensamento, eu vou entrar nessa questão de pensamento, cuidado com os seus pensamentos. Palavra também tem muito poder. Vou contar uma história aqui que vocês vão até rir, mas aconteceu sim comigo, tá? O que me causou aí uma pneumonia. Mas vamos lá, por parte que nem o Jack. Eu dormia, senti isso aqui arranhando. Numa segunda-feira de noite. Eu falei, puxa vida, acho que amanhã vou acordar meio resfriado. Eu não sou de ficar resfriado. Pá, batata, tiro e queda. Dia seguinte, eu acordei com um pouco de garganta arranhando, acordei com uma coriza espirrando e um pouquinho de dor de cabeça. A coriza não passava, sabe? Coriza vai descendo aquilo. E eu espirrando coriza. Eu usei mais de um pacotinho de lenço papel, o dia inteiro, terça. Aí eu lembrei o quê? Do Air, do Breath. Esse blend que é top das galáxias. Não tem muito a ver com o nosso papo, mas eu já vou daqui a pouco ingressar no papo das emoções. E aí o que eu fiz? Pingava esse blend aqui na palma da mão. Eu uso aqui no meu difusor também, pessoal. Isso aqui tem vários tipos de difusor, aqui de cerâmica. Então, poxa, quem não conhece, então eu aconselho a comprar um difusor, que é muito bom andar com a gente. E olha que legal, o difusor, ele fica bem na altura do nosso chakra cardíaco, do nosso quarto chakra. Já foi feito até para pensar nisso. Então, está atuando diretamente. Tem pessoas que sentem mesmo, gente. Quando elas usam, e eu faço perfume pessoal, ou não importa, se não for o perfume pessoal, pingar o óleo essencial que você esteja precisando, a pessoa sente isso aqui, sente o chakra ficar pulsando. Isso é verdade. Então, eu pingava na palma da mão. Aqui em Portugal tem os aquecedores, né? Nos quartos, em tudo que é lugar. Eu pingava também os aquecedores. Até sauna na academia eu fiz para expectorar, né? Pingava na sauna. Olha, 2 dias usando esse blend.
Thalita, isso foi de segunda para terça. Terça-feira eu acordei assim. Passei terça. Terça-feira eu fiz um podcast com um amigo meu que é médico. Ele é lá do Sul, estava em Miami e a gente fez o podcast. Isso foi na terça-feira à noite. Eu falei, Vitor, Dr. Vitor Azini, top. Eu falei, cara, isso terça-feira de noite, ao vivo, né, no podcast, era só áudio, meu nariz ficou tão entupido, eu falei, cara, eu vou ter que parar. Ele, não, para que depois eu posso editar. Parei, fui lá, o suor no nariz, cheirei mais um pouquinho de óleo e falei, Vitor, amanhã, quarta, eu vou te mandar um áudio para falar que eu tô bom, né? Aí falou, não, manda assim, não sei o quê. Na quarta amanheci ainda não estava bom, mas continuei a pingar, a cheirar direto o dia inteiro. Na quinta-feira, gente, olha só, na quinta-feira eu não tinha mais nada, Thalita. Eu não tinha mais coriza, eu não acordei mais espirrando, não acordei sem nada, nada. Então, a gente precisa experienciar, passar pela experiência para poder ver o que acontece. Não adianta eu falar, ó, limão é bom para isso, limão alcaliniza, te deixa mais bem disposto. Então, comecem a experienciar. Não precisa acreditar no que eu falo, no que a Thalita, no que a Cris. O negócio, gente, que essas gotinhas, a gente chama, né, tá, de amor em garrafa, isso aqui faz milagres na nossa vida. Não só na nossa, mas em toda, gente. Como a psicoaromaterapia. Eu, psicoaromaterapeuta aqui em Portugal, eu vim com esse propósito, né? Eu nem me apresentei direito, né? Sou palestrante, sou líder da Doterra e vim para cá porque eu fui convidado para dar uma palestra na Feira Alternativa do Porto. É uma feira... E nunca mais voltou. Nunca mais voltei? E nunca mais voltou. Gente, se eu falar para vocês aqui, eu faço questão de falar o que aconteceu, porque agora que a gente vai entrar acho que a Thalita e a Paty devem ter comentado sobre energia, frequência, vibração. Os óleos essenciais, eles vibram numa frequência mais alta que a nossa. Por isso que o resultado é assim transformador, o resultado é magnífico. Porque só para a gente entender, eu também estudo a física quântica, eu compilei tudo isso. Então, nas palestras que eu dou aqui, eu falo sobre mudança de pensamento, mudança de padrão mental. Nisso, eu chego em energia, vibração e frequência, que nós vibramos em diferentes frequências, e aí eu chego nos óleos essenciais. Porque os óleos trabalham a nível de frequência, eles trabalham a nível de liberar emoções. Olha só, nós temos 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição, correto? Desses 5 sentidos que nós temos, é o olfato. É o único sentido que nós temos que tem uma ligação direta com o sistema límbico. O sistema límbico está aqui lá dentro do cérebro. O sistema límbico é o centro das emoções, né? Se vocês já ouviram falar em sistema límbico, acho que a maior parte aqui já ouviu falar, é onde se encontra o hipotálamo, o hipocampo, o tálamo, a amígdala esquerda, a amígdala direita. Então, tudo, gente, tudo que a gente viveu até hoje fica arquivado ali no límbico. E o que acontece? O olfato, sendo o sentido, é o único sentido que tem uma ligação direta com o límbico, então você cheirou determinado aroma, ó, demora aí aproximadamente uns 3, 4 segundos para chegar no límbico, e o límbico vai e acessa seu inconsciente, o seu subconsciente. Tudo isso acontece a nível inconsciente. Isso é incrível, gente. Então, você cheirou determinados aromas. Cada aroma tem o seu princípio ativo. Cada aroma vai trabalhar aflorando alguma emoção, alguma qualidade, alguma atitude sua. E, por outro lado, esse aroma também vai neutralizar essas emoções. Porque qual o papel principal, qual o objetivo da psicoaromaterapia? Que é aromaterapia. Aromaterapia é o quê? Terapia com os aromas, correto? A psicoaromaterapia é a terapia com os aromas, só que trabalha o nosso lado psicológico, nosso lado emocional. Então, ele libera nossas emoções e sentimentos que se encontram a nível inconsciente. É incrível. Então, trabalha questões de medos, culpa, traumas, depressão, ansiedade, insônia e por aí vai. Então, depois que a gente mergulha
nesse mundo dos óleos essenciais, desculpe lá falar, você não consegue mais sair, graças a Deus, não é isso? Porque é incrível, a gente anda com caixa. Gente, se eu olhar aqui minha maleta, Thalita, de trabalho, é uma mala de mão, né? Pequena. Gente, ela pesa toneladas, porque esses troços pesam pra caramba. É verdade. É muito óleo, né? A Muito gente óleo. usa até uma de rodinha. Isso, de rodinha. É, Não dá para ficar levando essa mala com os olhos na munheca, no muque. Então, mas é legal a gente estar com isso porque as pessoas perguntam. Então você automaticamente lembra, puxa, eu tô com uma dor de cabeça, pá. Aí eu lembro lavanda e hortelã-pimenta e olíbano. Quem não tem olíbano, que é o frankincense, utiliza o lavanda com hortelã-pimenta. Uma gotinha aqui do lavanda na palma da mão, uma gotinha do hortelã-pimenta na palma da mão, espalhou, né? Não precisa esfregar, não esfrega não, porque os óleos essenciais eles são voláteis. Isso quer dizer o quê? Que eles evaporam muito rápido. Então a gente pinga uma gota de lavanda e uma gota de hortelã-pimenta, espalhou na palma da mão e faz uma conchinha. Ó, vai ficar inalando, vai ficar cheirando isso por pelo menos uns 3 minutos. Não adianta nunca ficar cheirando. Eu estou com pressa, eu vou trabalhar. Não. Senta e aproveita esse tempo para você. É preciso tirar esse tempo para você. A gente vive nessa correria constante, né? Já acorda apressado, trabalho, nem toma um café direito. Então, gente, começa a respira, senta e respira, se acalma. Eu até fiz uma live hoje, falei numa frase do Christian Barbosa. Ele é autor do livro chamado A Tríade do Tempo. Ele diz o seguinte: todo mundo está nessa pressa constante, está todo mundo muito acelerado. Então, ó, muita calma nessa hora. A frase é o seguinte: ó, é preciso desacelerar aos poucos para a vida começar a andar, ao invés de simplesmente correr. Faz sentido? Má, Né? Oi. quando eu vi a live hoje, que eu participei dela inteira, Eu vi. eu fiquei lá o tempo todo. E quando você falou essa frase, depois você repetiu, eu vou até pedir para você repetir ela de novo. Ela fez tanto sentido para mim, nesse Gente. momento que a gente está vivendo. Por que ela fez sentido? Né? Porque a gente vem em um momento... hoje eu estava conversando com a Paty, então eu faço reuniões com líderes meus, assim, diariamente, semanalmente, né? E hoje eu estava conversando com a Paty exatamente sobre isso, né? Sobre você entender o tempo que você precisa parar, que é o seu tempo, que é o seu momento, né? E é muito interessante que quando você começa a entender, quando você começa a canalizar tudo isso dentro de você, as coisas começam a aparecer. Ou em uma frase, ou em um óleo essencial, ou alguém que chega para você, ou em algum livro que você lê, as coisas começam a aparecer. Isso é tão incrível. E quando você falou essa frase, ela caiu como uma luva para mim, porque muitas vezes a gente sente ou o nosso corpo pede, porque a gente vai entrar nesse assunto, por exemplo, principalmente dos tópicos que a gente vai falar, sobre medo, culpa, irritabilidade, falta de motivação. Então, a gente sente muitas vezes esses sentimentos, né? Mas a gente não para, a gente não consegue parar. Ou porque a gente tem que trabalhar demais, ou porque o nosso chefe está pegando no pé, ou que a gente precisa de mais dinheiro, ou a gente precisa ir para o próximo nível, e a gente não para. E tem uma hora que, se a gente não para, o corpo para. Uhum. Né? O corpo para e ele vai falar, calma aí, e aí você vai tendo aqueles sentimentos, aquelas emoções, pode ser, muitas vezes elas vêm acarregadas das emoções e sentimentos negativos, né? Porque você chega num limite e aí você começa a se você começa tudo aquilo começa a ter um desequilíbrio físico e mental, né? Então, assim, a gente sabe que quando o desequilíbrio ele é
ele é emocional, ele é interno. Óbvio que logo nós ficamos doentes, porque isso é pele, né? Físico. Então, sempre que nós ficamos doentes, a maioria das vezes é porque lá dentro já está tudo num desequilíbrio total. Sim. E aí a gente coloca para fora. Uhum. As doenças, antes de se manifestarem aqui no físico, elas acontecem primeiro no nosso emocional. Então, repara, quando você está muito triste, quando a pessoa está muito para baixo, ou uma pessoa que guarda muita mágoa. Mágoa quer dizer o quê? Na psicologia, mágoa quer dizer má água. Faz sentido tudo isso, gente. E nós somos 70% água. Então, aquelas crenças limitantes, né? Fala que chorar faz bem. Homem não chora. Gente, a gente de vez em quando tem que, nessa brincadeira que eu fiz no início, de mexer com essa água, a gente tem que movimentar essa água. E tem um óleo muito legal que trabalha nessa coisa. Tem óleos para irritabilidade, tem óleos que fazem realmente movimentar essa água parada, tem óleos que te levam para ação. Então, voltando, tudo isso, antes da doença chegar no físico, chegar no nosso corpo, ela acontece primeiro no nosso campo emocional, tá? Então, repara, quando a gente está numa vibração, numa frequência, não sei se Thalita, eu não acompanhei semana passada com a Paty, mas essas emoções, vamos lá, os pensamentos, tudo na vida começa com pensamento, concorda? Né? Sim. Eu penso em algo, penso em alguma situação, ou algo que me deixou contente, ou de repente algo que me aborreceu. Então, esse pensamento vai gerar o quê? As emoções, né? Que te levam aos sentimentos. Então, vamos lá. Se eu penso em algo, energia é assim, gente, energia é papum. Se você fechar os olhos agora, a gente pode fazer vários exercícios, tem alguns exercícios que eu faço em palestras, que eu levo as pessoas a imaginarem determinadas situações e para a nossa mente não distingue a realidade da imaginação. Sabia disso? A nossa mente não distingue realidade da imaginação. Então, cuidado com aquilo que você está pensando constantemente, tá? Uma outra coisa legal que eu falo é que o nosso cérebro também não lê a palavra não. Quer ver? Eu falo sempre isso. Não pense numa maçã vermelha. Pensei já. Já era. Várias. Tarde demais, né? Então, é importante eu colocar o foco naquilo que eu quero. É importante você colocar o foco naquilo que você quer. E não naquilo que você não quer. As pessoas geralmente pensam, não aguento mais o meu trabalho. Não aguento mais o meu chefe. Não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. I'm so sorry. É mais disso que você vai ter. Mais disso que o universo vai te dar. Porque o cérebro não leu não e o universo também não leu não. O universo só diz sim. É verdade, o universo é próspero, o universo é abundante. Agora a gente precisa sintonizar a nossa frequência interna nessas emoções, nas altas frequências, nas emoções que vão gerar altas frequências. Quais são essas emoções que geram altas frequências, que vibram numa frequência mais alta? Tudo a partir da coragem. Coragem, aceitação. Eu falo assim, aceita que dói menos. É verdade. Aceita que dói menos. Aceitação, gente. Aceitar determinadas situações que acontecem. Eu não vou mudar aquilo que aconteceu. Uma das 4 leis da espiritualidade diz o seguinte, olha, o que aconteceu é a única coisa que deveria ter acontecido. Faz sentido? Muito. Não é? Eu não vou Como mudar uma aquilo. luva. Não vou mudar aquilo que aconteceu. Então, quando eu começo a aceitar determinadas situações, enquanto eu ficar dando murro em ponta de faca, ai meu Deus, eu não quero isso, ai meu Deus, eu não quero isso. Quando você começa a entrar nessa frequência da aceitação, as coisas começam a mudar de figura. Aí vai virar aqui, tá, uma coisa de física quântica, a gente vai falar no soltar, a gente não está falando nos olhos ainda, nos sentimentos. Não tem problema, porque a gente vai falar. Isso daí que você está falando, quando você fala, né, de aceitar
se aceitar, eu acho que é o início de muitas coisas que podem acontecer. Vamos começar a falar do medo, né? Por que a gente sente medo, né? Às vezes, o medo nos trava, e às vezes o medo, ele pode nos impulsionar, né? Então eu sinto medo, mas eu tô indo, né? Ele não me para. E às vezes o medo, ele nos bloqueia. Independente de qual nível que esteja o seu medo, qual polaridade, né? Porque esse medo tá numa polaridade negativa quando ele nos para, mas quando a gente tem um medo, ele ainda está lá vibrando, né, nos níveis mais baixos, mas quando nós entendemos que nós temos o medo, mas que ele não vai nos parar, porque nós estamos no controle daquela situação, né? Então, quando isso acontece? É quando a gente começa a pôr isso no consciente. A gente só muda aquilo que é consciente, ok? Então, por exemplo, nós temos um medo. Pensa o medo que vocês têm agora, tá? Só para a gente começar a entrar nessas questões do medo, da culpa, para começar a fazer um pouco de sentido para vocês. Pensa no medo que vocês tenham. Pode ser o medo de infância, ou pode ser aquele medo de... qualquer medo. Tá? Ou aquele medo real mesmo, pode ser aquele medo que vocês lembrem, aquele medo lá de cachorro que vocês tinham quando eram pequenininhos e hoje não tem mais, ou pode ser aquele medo que vocês têm hoje, tá? E aí, vocês começam a trazer esse medo para a consciência. Por quê? Por que eu sinto esse medo? Esse medo, ele tá me impulsionando a ir para frente ou esse medo, ele me trava? Então, comecem a se questionar, comecem a colocar o porquê. Quando a gente começa a colocar o porquê, em todos os sentidos, em todos os sentimentos que nós temos ali naquelas emoções, né? A gente consegue ir entrando na raiz. A gente consegue ir chegando na raiz, né? E aí, quando a gente começa a perguntar o porquê, por que eu tenho esse medo? Eu tenho medo, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho medo de... Eu teve um caso muito pontual de uma pessoa que veio me perguntar que tinha uma pessoa que tinha medo de chuva. De chuva. Imagina, gente, a pessoa ter medo de chuva. A gente não controla a chuva. Imagina a pessoa ter medo de chuva. Né? São coisas naturais. Imagina a pessoa ter um ataque, ter um... como é que eu posso falar? Ai, me fugiu a palavra agora. Aquela do pânico, não? Um pânico, isso. Ter um pânico quando percebe que vai começar a chover. Imagina no verão, né? Que chove o tempo todo, todos os dias. Só vai ter um ataque de pânico todos os dias. Então, assim, então você começa a entender a sua raiz. O porquê que eu tenho esse medo? E aí você, né? Muitas vezes eu coloco a mão, né, aqui no peito, e aí você fecha o olho e começa a entender o seu porquê. Por que eu tenho esse medo? É o medo da chuva. Por quê? Porque eu quase me afoguei quando choveu demais e aconteceu uma enchente. Enfim, você vai trazendo isso, né? E foi em qual momento? Com quem que eu estava? O que aconteceu? E aí, óbvio que neste momento, de novo, né? A gente falou disso sobre semana passada e eu volto a falar aqui. Nós precisamos querer que isso aconteça, ok? Porque nós vamos chegar a níveis inconscientes, né? A gente está trazendo aqueles sentimentos que, na verdade, eles ficam ali no inconsciente, a gente começa a trazer isso para o consciente. Muitas vezes a gente não vai chegar num nível mais profundo, mas a gente vai começar a chegar nas raízes, né? E aí é que a gente pode começar a utilizar os óleos essenciais para quê? Para ancorar, para fazer com que esses sentimentos eles afloram, eles venham à tona, mesmo que a gente não consiga chegar profundamente lá na raiz
o porquê, né? Porque tem alguns sentimentos, tem algumas emoções, algumas sensações que a gente tem, que na verdade são, né, lá da barriga da nossa mãe, ou quando a gente era muito pequenininho, lá dos nossos ancestrais, e a gente vem trazendo isso, e a gente não tem essa consciência. Então, os óleos essenciais, eles acabam aflorando, e aí nós precisamos nos permitir sair do momento que nós estamos, que no caso é o medo, ou a culpa, enfim, qual é o sentimento que você queira aflorar e realmente não é eliminar, tá bom? Porque a gente nunca elimina aquela coisa ruim, a gente transforma, a gente transmuta. Isso é muito importante de vocês saberem também. Porque muitas vezes as pessoas querem, as pessoas acham assim, eu senti raiva por aquela pessoa. Então eu não vou mais ver aquela pessoa. Tudo bem, passou, passou. Você na minha e eu na sua. A gente joga para debaixo do tapete, né? Daqui a pouco, passam alguns anos, alguns meses, e aí a gente encontra aquela pessoa ou a gente se depara com informações que nos remetem àquilo. Então, o que vai fazer? A gente vai viver aquilo de novo, aquela raiva, aquele sentimento. Por quê? Porque a gente não conseguiu transmutar, a gente jogou lá por debaixo do tapete. Isso são algumas historinhas que eu tô contando, mas pode ser inúmeras coisas, tá? Não joguem os sentimentos, não joguem as emoções, não façam daquilo, não coloquem aquilo por debaixo do tapete, porque elas vão voltar. Então, quando a gente transmuta aquele medo que a gente sente, ou aquela raiva que a gente sente, ou aquela culpa que a gente sente, a gente transmuta. Que é o transmutar? É a gente entender, trazer para o consciente. Quando a gente traz para o consciente, a gente ancora, né? Eu falo que a gente coloca em uma parte, numa parte de luz do nosso coração, né? E a gente transmuta esse sentimento pelo amor, pelo perdão, né? E aí a gente começa a colocar muito essas outras emoções, esses outros sentimentos para transmutar esses medos que nós sentimos. Então a gente usa muito o amor, o perdão, e quando a gente perdoa, uma coisa muito legal de falar do perdão e do amor, eu nunca perdoo o outro, eu sempre me perdoo, porque eu me perdoando, eu vou estar perdoando o outro. Tá fazendo um pouco de sentido isso para vocês? E também não é só pessoas, tá? Muitas vezes a gente está vivendo um momento profissional, a gente está vivendo algum momento familiar, pode ser qualquer coisa, tá? A gente não consegue chegar no nosso objetivo, ou conseguimos chegar no nosso objetivo, mas não é daquele jeito que a gente queria, ou a gente acha que tem pessoas ali impedindo aquilo, ou uma situação familiar que a gente acaba criando, cria-se uma situação familiar ali, e sempre a culpa é do outro, e sempre tem o chefe, sempre tem um pai, sempre tem uma mãe que é culpado de toda aquela nossa história, o porquê eu não cheguei lá, o porquê eu não falo mais com a minha irmã, porque... Então, quando a gente começa a canalizar e a entender que nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, até da culpa que nós sentimos, do medo que nós sentimos, e que isso é de inteira responsabilidade nossa, e a gente começa a identificar esses sentimentos e a transmutar estes sentimentos, as coisas começam a fluir. Tá fazendo sentido? Má, quer falar? Muito bom. Eu estou viajando aqui. Várias. Nossa, Thalita, maravilha, porque faz todo sentido isso. O medo, olha só, você falando do medo, né? O medo, se eu não me engano, é uma das frequências que vibram mais baixo. Então, o medo, gente, ele só está acontecendo aqui, ó, na tua imaginação. Para pensar. O medo não é uma coisa real. Pensa isso, né?
O medo só está acontecendo aqui na imaginação. E como a Thalita falou, quando a gente torna isso, traz para o consciente, porque tudo isso fica a nível inconsciente. Então, vou falar de frequência, né? Sempre bate nessa tecla de frequência. Quando a gente traz para o consciente, a gente começa a liberar, porque os aromas fazem isso, liberação dessas emoções, a transmutação. E a partir do momento que você aceita isso, enquanto você estiver negando, a coisa não vai mudar, é uma bola de neve. Então, a partir do momento que você aceita realmente isso, você passa a ter consciência desse seu sentimento. E aí, a partir do momento que você passa a ter consciência, você começa a transmutar. Então, olha só, falar do medo, um exemplo muito bobinho, muito bobo do medo, que a Thalita falou, o medo pode te paralisar ou te impulsionar. Tem um vídeo muito legal em palestras, em algumas, eu boto esse vídeo é só figura, é só vídeo, não tem fala, não tem áudio, é musiquinha, mas algumas situações. O que o medo faz quando te paralisa? Tu dá um passinho para trás. Uma garotinha vai entrar na água, aí no mar, a onda vem vindo devagarzinho, ela, dá um passo para trás. Ai, meu Deus, eu não vou entrar no mar. A outra mulher chegou num bar, isso algumas cenas do vídeo, chegou num bar e viu o namorado dela e tem uma garota falando com ele, tem outra assim encostada no ombro, ela, ai, droga, tá com medo, elas estão dando em cima dele. E por aí vai, vários medos, né? Você dá sempre um passo para trás, né? Então, quando você vai de frente, você tem essa confiança, quando você vai de peito mesmo, vai de frente, dá o primeiro passo. O medo, eu não quero que o medo te bloqueie. Então, quando você dá o primeiro passo, tem uma frase perfeita para isso, do Martin Luther King, que ele diz, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, quando você vai, sabe, com vontade, então esse medo, tem alguns medos que estão aqui na tua imaginação, o medo some. Uma coisa que aconteceu comigo, muito simples que eu vou contar, a Thalita falou de chuva, tá? Eu estava uma vez numa viagem, estava de bicicleta, fazendo tipo um cross, lá no meio da mata, ia pegar uma parte de eucaliptos, que ia ser um lago muito legal, que já tinha me falado, eu não conhecia como é que era, e começou a vir aquela nuvem preta, mas uma nuvem muito carregada, muito preta. Falei, caramba, vai chover. Aí tu já começa a viajar na maionese, né? O medo faz isso nas pessoas. As coisas não estão acontecendo realmente. Então, o medo vai baixar a tua frequência. Daqui a pouco eu já falo o que acontece quando você baixa a tua frequência. O medo, raiva, culpa, mágoa, tristeza, tudo isso baixa a tua frequência. E por ressonância, enquanto você estiver vibrando nessa frequência, é sempre aquilo, é ação e reação. Você emana e volta para você. Você vibra, joga para o universo, é isso que você vai ter de volta. Não adianta, é isso. Então, se você vibrar ainda no medo, na culpa, na raiva, na mágoa, no não perdão, não perdoou aquilo, mais ainda no que a Thalita falou, não se auto-perdoou. É muito mais importante, o mais importante é o auto-perdão, gente. Então a gente já volta nisso aí. Então o medo, voltar a falar, tava aquela nuvem preta, eu estava de bicicleta, falei, caramba, vai chover. E continuei a pedalar num caminho que eu nunca vi na minha vida, estava lá, no meio do mato, lá, meu irmão morava lá fora, e aí começou a chover. Eu de celular, estava de bermuda, de camiseta e chinelo só. Começou a chover, eu falei, meu Deus do céu, eu vou voltar. Parei com a bicicleta, tirei minha camiseta, enrolei o celular, botei aqui dentro da bermuda para não molhar. Parei com a bicicleta, virei a bicicleta para voltar e comecei a pedalar voltando. Aí eu parei. Falei, pera lá. Aí você tem que se questionar, tá, gente? É começar a se questionar. Falei, peraí. Eu vim para cá, poxa, para fazer
para pedalar, para ir lá conhecer a floresta tal, o lago tal, que me falaram que é naquela direção. E eu tô com medo, algo que medo faz, né? Quantas oportunidades você perde na vida pelo medo. E o medo não está acontecendo. Aí eu falei, peraí, se eu vim para cá para pedalar, para ir para lá, e eu vou voltar, esse medo vai me paralisar? Não, não, comigo não. Parei a bicicleta, porque eu estava voltando o caminho, botei a bicicleta novamente para frente e fui com a chuva na cara. É um sentimento, gente, aí que eu falo, quando se torna consciente, opa, aquilo ficou no meu consciente, agora, peraí, quem manda lá sou eu, o medo está aqui na minha cabeça, na minha mente. E fui de bicicleta, com a chuva na cabeça, e eu passei, eu transmutei isso, tá? Thalita, eu nem estava com os olhos, imagina se eu já tivesse com os olhos. O óleo potencializa, gente, o óleo essencial, porque ele trabalha a nível de liberar essas emoções. As coisas vão acontecendo naturalmente. Enquanto você passar regularmente a fazer aquilo diariamente. Na psicoaromaterapia eu falo, você precisa cheirar os olhos, é de manhã quando acorda, é na parte da tarde e à noite quando vai dormir. Gente, quando você começa a ter essa disciplina, essa determinação, vocês vão ver realmente o que vai transformar a vida de cada um de vocês. E eu voltando lá na bicicleta, fui amarradão, rindo, com a chuva na cara. Você não tem como isso, como é um sentimento transformador, libertador. Opa, vocês olha o sentimento que estava o meu do medo lá embaixo. E quando eu tornei aquilo consciente, falei, medo de quê? Da chuva? Não, eu vim aqui, saiu na chuva é para se molhar, já tem esse ditado. Vim aqui para passear. Então eu transmutei aquilo e continuei a pedalar. Entrei lá na floresta, no mato, num lago maravilhoso. Parou a chuva, abriu um sol maravilhoso. Gente, E o que que eu você ia perder? ia perder por esse medo? Quantas oportunidades nós perdemos porque a gente está com medo que esse medo não está acontecendo na vida real? Então, o amor em garrafa, isso aqui é muito importante, gente, porque ele trabalha a nível inconsciente. Só continuando aqui, enquanto você estiver vibrando, gente, a nível inconsciente, tá? Enquanto você estiver vibrando no medo, na raiva, na mágoa, no não perdão, não se perdoar, não estar aceitando aquilo, tristeza, tudo isso, gente, está vibrando muito baixo. Emite frequências que vibram baixo. Só para a gente entender um pouco assim, nível de frequência. O que é isso? O que esse maluco está falando de frequência? Mandou bem aí, Thalita. Olha só que fantástico. Show de bola. Aqui está a tabela dos níveis de consciência da escala de David Hawkins, tá bom? Esse foi um psiquiatra, ele faleceu em 2012. Ele estudou isso, ele mediu isso, está comprovado cientificamente, tá? Enquanto a gente estiver vibrando nessas frequências, olha, a mais baixa é a vergonha. Olha a Depois culpa, logo ali a embaixo. culpa em 30 Hz. Então, tudo isso que está abaixo do verde, até o orgulho, raiva, está vibrando baixo, até 175 Hz. É ação e reação, tá? Se, por exemplo, você está com raiva da Marieta, da Carla, sei lá quem, você está vibrando nessa frequência de 150 Hz. Então, você vibrou nessa... vibrou, é um campo, tá? Frequência. Então, você vibrou nesse campo pela lei da ação e reação, vai e volta para você. A Carla não vai estar nem aí, mas essa frequência está voltando para você. E por isso que os padrões se repetem. As pessoas não entendem. Poxa, eu penso da maneira correta. Opa, pensamento é o start. É o pontapé inicial. Pensar positivo, ter pensamentos saudáveis, sim. Mas de nada adianta você ter pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, mas se você não está se sentindo dessa maneira. Eu estou feliz. Como é que você está hoje, Marcelo? Eu estou bem, estou rindo da boca para fora. Mas estou me sentindo vitimizado, estou me sentindo para baixo. Não, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Então, gente, a gente precisa começar a ter a consciência dos sentimentos, dos pensamentos que eu estou tendo e que emoções esses pensamentos estão gerando. Então, para a gente entender um pouco coisa de frequência, né? Tem pessoas pela primeira vez que não conhecem a física quântica. Vamos lá. Se você quer escutar uma rádio, eu dou esse exemplo sempre. Você vai sintonizar, vamos falar uma rádio aí, Antena 1.
103.7. Eu vou sintonizar nessa frequência. Opa, 103.7. Sintonizei naquela frequência de ondas. Ó, são ondas. Eu não estou vendo isso, não. Tudo na vida é energia. Concorda com isso? Tudo é energia, tudo é frequência, tudo vibra. Então, eu sintonizei naquela frequência de ondas. Vou escutar aquela rádio antena 1, 103.7. Beleza? Show. Não quero mais escutar aquela rádio antena 1. Eu quero agora escutar a rádio JB-FM, lá no Rio, 99.9. Opa, vou mudar o dial da rádio. Antigamente era o dial, era a rodinha, agora é digital, mas não importa. Coloquei na 99.9. Sintonizei nessa frequência de ondas. É isso que eu quero que você entenda. Opa, não vou mais escutar a rádio antena 1. Passei a escutar a rádio agora JB-FM, 99.9. Tá vendo a frequência? 103.7 é da rádio antena 1. 99.9 é da rádio JB. Faz sentido. Nós, enquanto as rádios emitem frequências em kilohertz, nós vibramos em hertz. Com essa tabelinha que a Thalita mostrou, do David Hawkins, nível de consciência, escala Hawkins. Então, só para a gente ter essa noção, se você continuar a vibrar nessas frequências, medo, vergonha, culpa, vibra muito baixo, raiva, tristeza. Então, a gente precisa transmutar tudo isso. E isso aqui eu te garanto que isso ajuda e muito nessa transmutação dessas frequências, na liberação dessas frequências. As coisas acontecem. Você é sentimento, gente. Sentimento, eu não escolho sentir. Eu não gosto daquilo. Eu não quero mais não gostar. É sentimento. E quando a gente começa a transmutar isso, olha, uma coisa que vibra muito baixo, sabe o que é? Reclamar. A reclamação vibra muito baixo. Então, se você reclama ou conhece alguém que reclama, a partir de hoje, você precisa ter essa consciência e a transmutar reclamação por gratidão. Gratidão está aqui no topo, dos níveis de consciência. Gratidão é sentir-se grato, sentir-se grata. Eu falo que o obrigado é um começo, sim. Olha, eu trato bem todo mundo, sabe, fazer o bem sem olhar a quem. E quanto mais bem você fizer, é um campo, mais bem vai voltar para você. Quanto mais sucesso desejar para a Thalita, quanto mais sucesso desejar para a Cris, vai. E volta para quem? Para mim. Simples assim, faz sentido? Então, Faz. Não faz isso, Thalita? Faz muito. Quando eu começo a transmutar esses sentimentos que vibram baixo e os óleos essenciais, eles ajudam nessa liberação desses sentimentos, seja de medo, seja de culpa, seja de não perdão, seja de irritação, esses sentimentos que vibram baixo. Só vou contar só mais uma historinha, Thalita, não sei se já está dando a hora, mas para falar o que aconteceu comigo aqui, vocês vão entender. O sentir-se grato. Não é historinha, não é papo clichê. Né? Eu estava conversando com uma amiga minha, a Carol, e a gente ficou rindo. Poxa, parece ser papo clichê, né? Quando a gente... você precisa sentir-se grato. Gente, você sentindo mesmo, vibrando nesse sentimento de gratidão, como eu falei, ele vibra aqui em cima, tá? Uma das emoções que vibram mais alta. Então, o que aconteceu comigo? Eu vim para Portugal. Eu adoro contar essa história porque isso me arrepia, isso é verdadeiro e isso as pessoas precisam saber. Então, eu vim para Portugal dia 5 de outubro e era para ficar somente até o dia 6 de novembro. Eu vim para palestrar na Feira Alternativa do Porto. Ponto. Como minha família é de Portugal, eu ia aproveitar e visitar a família. Fiquei lá na família, rever os amigos, conhecer outros lugares. Mas quando eu fiz o evento, a palestra foi tão boa, mas tão boa, a resposta começou a vir. Começaram a vir os convites, parcerias, palestras, atendimentos com os óleos essenciais. Poxa, tá muito bom isso. Aí eu falei, eu não quero voltar dia 6 de novembro para o Brasil, não. Isso está me fazendo sentir, eu estou me sentindo tão bem aqui, estou feliz. Olha, não tem aqueles dias que a gente acorda feliz e dá tudo certo? É por isso que você está vibrando na felicidade. É ação e reação, gente.
Então, tem os dias que você acordou mal-humorado, que você deu uma topada com o dedão no pé da cama, que você já acordou irritada porque não achou a sua roupa. Para. Senta e respira. Para, principalmente de manhã. Pela manhã eu já tenho meu ritual. Eu acordo, ó, já me espreguiço, já dou um bom dia, e já pingo lá meu óleozinho. Os olhos te escolhem, o nosso inconsciente, o teu corpo sinaliza que óleo você precisa. É incrível. Quanto mais você usa, mais você vai se tornando, vai se empoderando disso. E é uma coisa que está a nível inconsciente, tá? E aí eu pingo lá e espalho e faço meu ritual e fico cheirando e inalando aquilo, tipo a meditação, e fico cheirando. Você já começa o dia, porque olha só, o óleo essencial, ele te traz um sentimento de bem-estar. Por exemplo, um óleo de laranja, os cítricos te trazem bom humor, te levantam o astral, te dá otimismo. Então tá triste, tá aqueles dias de tristeza, meio chororô, né? Pega um laranja, pega um óleo de laranja, pega um óleo de limão, um de tangerina. Gente, pingou na palma da mão um detalhe importante. O óleo essencial, o único lugar que eu posso pingar ele puro é aqui na palma da mão. Eu pingo uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. De resto, o óleo essencial, quando a gente passa, tem óleos essenciais que ajudam na dor, né? Artrite, artrose e tudo mais, dor na coluna, dor na lombar. A gente precisa diluir num óleo carreador vegetal. Eu utilizo óleo carreador, tem óleo carreador vegetal de girassol, a doTERRA, o óleo de coco fracionado. Isso aqui eu estou usando, gente, eu estou usando para a cabeça, para os cabelos com alecrim. É óleo para tudo, mas vamos lá. Então a gente precisa diluir no óleo carreador vegetal, o óleo de coco fracionado da doTERRA. Por que isso? Fracionado, ele não endurece no frio. E aqui em Portugal faz muito frio. Se você reparar aí no Brasil, os óleos de coco, geralmente quando está muito calor, ele fica líquido. Já reparou isso? E quando está muito frio, ele solidifica, né? Ele dá aquela endurecida, fica aquele branco, a gente tem que tirar de colher. Então o óleo de coco fracionado, ele está sempre líquido, no estado líquido. Então, e não tem cheiro também, né? Isso é muito cheiro. importante principalmente para aromaterapia, né? Quando a gente faz a inalação dos óleos essenciais, é importante porque não tem uma mistura de cheiro, por exemplo, quando a gente vai pega um óleo de tangerina, por exemplo, né? Tem um cheiro muito aguçado, né? Tem um cheiro muito forte. Imagina você misturar um óleo de tangerina com uma amêndoa, que é doce também, né? Um óleo vegetal de amêndoa ou semente de uva. Eles vão trazer o cheiro deles, né? Embora alguns óleos eles sejam puros e naturais, de semente de uva ou de amêndoa, muitos contêm cheiro. Então, faz aquela mistura e você acaba não conseguindo fazer a inalação do óleo essencial de uma forma adequada, né? Devido à mistura dos cheiros, né? Como o Marcelo falou, os óleos cítricos, eles são incríveis para esses assuntos que a gente está falando hoje aqui, né? O Mar reservou alguns óleos ali para a gente falar também, né? No início do treinamento, o Mar falou sobre o óleo de limão, né? O óleo de limão, ele falou do óleo interno, né? Como ele equilibra, ele faz um detox no nosso corpo. Do lado emocional, ele faz a mesma coisa. Quando a gente inala o óleo, o lemon, que é o limão siciliano, ele também traz esse equilíbrio. Quando a gente coloca no difusor, ele transmuta aquelas energias do ambiente, né? E também transmuta aqueles sentimentos que nós estamos sentindo, fazendo com que o nosso corpo e aqueles sentimentos comecem a equilibrar, comecem se nós estamos sim num estado de tristeza, de culpa, dependendo dos nossos sentimentos, ele começa a trazer, né, aquele equilíbrio para o nosso corpo. E aí a gente olha e fala, nossa, mas eu estava me sentindo meio triste, mas passou, equilibrou, eu estou me sentindo melhor. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, tá?
A maioria das vezes as pessoas não se dão conta. Transmuta aquele sentimento e daqui a pouco passa, ela já está melhor e vai levando, né? E daqui a pouco, quando ela traz para a consciência, ela fala, cara, eu estava me sentindo tão ruim de manhã e hoje, agora, à tarde para a noite, eu já estou tão melhor, né? Então, o Lemon, ele também traz esse equilíbrio, como a gente tem outros olhos aqui, a gente não vai falar de todos, porque a gente tem muitos, mas alguns deles a gente vai falar agora para vocês, e também, principalmente, no quesito da gente entender, lembra quando a gente falou, trazer para a consciência, a gente traz para a consciência aquele sentimento, né? Então, como eu estou me sentindo? E muitas vezes, Marcelo pode falar melhor do que eu na questão de psicoaromaterapia, você pega o óleo e é o óleo que te escolhe, né? O óleo que te escolhe. Então você olha, a gente tem alguns para indicar, óbvio, né? Como lemon, tangerina, porque quando você pensem assim, olha, pensem na irritabilidade, que é um dos assuntos que a gente tem aqui. Quando a gente está irritado, por que a gente fica irritado? Por um acontecimento, por algo que está acontecendo, né, no externo, que na verdade já está aqui no interno há muito tempo. E essa irritabilidade, eu vou contar uma historinha para fazer sentido um pouco para vocês, tá bom? Vamos supor que eu saí de casa de manhã para ir trabalhar e o meu carro não funcionou logo pela manhã, ok? Vocês vão ver que todos esses sentimentos aqui, eles vão se atrelar, tá? Eles vão ficar atrelados um ao outro. Então, vamos lá. Então, eu saí de carro para ir trabalhar, tô contando uma historinha aqui para vocês. Saí de carro, e aí meu carro já não funcionou pela manhã. Aí eu fiz ele pegar, ele funcionou, fui trabalhar. Quando chegou no meio do caminho, eu já estava irritada. Por quê? Porque aquilo atrás eu comecei a ir trabalhar e eu já comecei a ficar irritada porque o meu carro não funcionou e eu já estava atrasada. Quando eu estava indo trabalhar, o pneu do carro furou. Putz, para me deixar mais irritada ainda, né? Então, o que vai acontecendo comigo? Eu vou perdendo o meu foco. Eu vou perdendo o meu foco referente àquilo que me deixa no centro, aquilo que me faz pensar, aquilo que me faz entrar no eixo para poder seguir, ir para o trabalho, chegar lá bem e continuar. Não, então eu vou perdendo o meu foco. O que vai acontecer? Eu vou chegar no trabalho super atrasada. Eu tinha uma mega reunião com o diretor. Eu não vou conseguir participar. Por quê? Porque eu vou chegar atrasada, porque o meu carro não funcionou, porque o pneu do carro furou e eu cheguei atrasada. Então começa a vir aquele sentimento de culpa, e aí eu começo a criar várias histórias na minha mente sobre o medo, e aí eu trago o medo porque era uma reunião muito importante, porque eu precisava me posicionar, porque iria ter um diretor lá na reunião, e eu iria falar nessa reunião. E se eu não falar e eu nem cheguei na reunião, então começa a me dar aquele medo porque eu não vou conseguir ser promovida, porque o que eles vão pensar de mim, porque eles vão achar que eu tô mentindo, porque o porquê são todas historinhas que eu estou contando na minha mente. Entende? Ninguém tá achando nada. Tá lá o meu chefe, tá lá o diretor fazendo a reunião, e eles estão focados na reunião, ninguém está pensando em mim. Mas o meu foco, a minha mente já criou todas essas historinhas. E aí, quando eu chego no meu trabalho, eu abro a porta, aí a minha chefe fala: Thalita, a gente já está terminando a reunião, depois a gente conversa. E não deixa eu participar da reunião. Aí eu começo a me sentir culpada por tudo aquilo que aconteceu, eu começo a colocar a culpa no carro, eu começo a colocar a culpa no vizinho, eu começo a colocar a culpa no meu pai, na minha mãe, no passarinho, e a minha energia, eu acabo ficando totalmente sem energia, totalmente sem foco, porque eu já não tenho mais o foco para trabalhar. Então, entenderam? Uma coisa, ela vai atrelando a outra. Então, quando eu estou nesse momento
de crise, de caos total, caos, 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 nada tá dando certo. Neste momento eu preciso ter a consciência que eu preciso parar. Para tudo. Vai para o banheiro, vai para o carro, vai para algum lugar que você consiga parar. Pega um óleo essencial, tá? E aí a gente pode, a Uma vai falar dos óleos essenciais que a gente pode utilizar, então eu vou falar, por exemplo, da irritabilidade, tá? Quando a gente se sente irritado, quais são os óleos que a gente pode utilizar, tá? O lemon é um deles. Podemos usar o frankincense também, que ele vai fazer com que a gente se conecte com o nosso eu, tá? O lemon, ele vai trazer aquele equilíbrio, então vocês podem pegar uma gotinha de óleo essencial, e aí eu tô dizendo para vocês alguns, tá bom? Mas vocês podem pegar qualquer óleo essencial, aqueles que te escolheu, aquele que você olhou e falou, é este. E inalar e ficar ali de 3 a 5 minutos, tá? Se não vir nada na sua mente, se não vir nenhuma frase, nem eu costumo usar algumas frases de afirmações, tá? Mas se não vir essas frases de afirmações, simplesmente não fale nada. Se Só entrega, né? respire. Exato. Aceita tudo aquilo que aconteceu, porque a parte mais importante, tá bom? É você sentir o medo, é você sentir a culpa. Sinta mesmo. Sinta a culpa, sinta o medo, se permita sentir. Porque você se permitindo sentir aquilo, você está se permitindo eliminar aquilo também. Tá? Então a gente começa a transmutar todas essas energias. Então a gente inala profundamente. Respira. Respira de novo. E você vai vendo que o fato de você respirar e o fato de você inalar o óleo essencial, ele vai fazer com que aqueles sentimentos sejam transmutados. Aqueles sentimentos, eles mudem. Aquela vibração que você estava sentindo, ela está se transformando e você vai se acalmando. E você vai se acalmando. E aquele medo, muitas vezes ele vai ficar ali, tá? Muitas vezes ele não vai embora, ou aquela culpa, ou aquela raiva, ele pode minimizar e às vezes ele não vai sair naquele processo. Mas aí você pode fazer ele de novo, e pode fazer ele de novo, e de novo, e de novo, 3 dias, 4 dias, 1 dia, uma vez, não importa. Ele vai ser eliminado. Você quer falar de algum óleo que você indica para as pessoas que tiverem este medo ou essa culpa? A gente tem alguns óleos determinados para cada um deles, mas você quer falar de algum óleo que a gente pode usar nesses momentos? Quero. Só para completar aí o que fechar o que você falou, 2 coisas importantes. Uma delas, você falou, olha, respira bem, ó. É inalar profundamente e soltar o ar bem devagar. É inalar bem devagar, ó. O simples fato da gente respirar da maneira correta, no dia a dia a gente respira muito rápido. A gente fala, não é isso? A gente até respira para dentro. Parece que engole o negócio. É ao contrário. Vocês podem reparar que quem respira certo são os bebês. Os bebezinhos, a barriga dele vai lá para frente, não vai, ó? Vai lá para frente e volta. Essa é a respiração correta, respirar pelo diafragma. Né? A mulherada nem respira direito, tá todo mundo andando encolhidinha para não mostrar a barriguinha e com isso não respira direito. Então, quando a gente respira da maneira correta, a gente está oxigenando o cérebro. Opa! Por isso que ele dá essa sensação, também ajuda. Você se torna mais focado, você fica mais calmo. E o óleo essencial trabalha a nível inconsciente, vai lá no límbico. Então, essa é a primeira coisa para falar. Respirar, senta, nada de pressa. Senta e tira esse tempo para você. São pelo menos uns 3 minutinhos, tu vai estar lá
a melhor pessoa é você. Então você tem que estar bem. Para você estar bem com os outros, primeiro tem que estar bem com você mesma, com você mesmo. Então sentou, pingou aqui, ó. Vai no banheiro, sai ali da mesa do trabalho, pega teu vidrinho de limão, vai lá rapidinho, vou ali tomar uma água, vou tomar um café, eu vou no banheiro mesmo, não importa. E fica lá teus 3 minutinhos. Você já vai sair, já vai voltar com outra cara. A pessoa falou, ué, o que tu fez? Cheirei meu óleo. Então, primeiro, é cheirar da maneira tranquila, nada de pressa. E o segundo, na historinha que a Thalita contou, eu fiquei, né, a gente fica toda visualizando, imaginando a cena. Tudo começou, olha só, tudo começou, se eu não me engano, foi com um pneu furado. Isso te trouxe um sentimento, ficou pé da vida, ficou com raiva. É uma bola de neve, gente. Então, É é uma ação bola. e reação. É ação e reação. Você se sintonizou na raiva, ficou pé da vida porque o pneu furou, você sintonizou naquela frequência, cara pálida. Então, é ação e reação. Os padrões se repetem. Por ressonância, você vai estar sendo atraído ou atraída a essas situações que estão nessa mesma frequência, que estão na mesma vibração. Agora, para pensar como é que está o inconsciente coletivo, seja do país, do planeta. Está todo mundo vibrando no medo, todo mundo vibrando na falta, na escassez, na violência. Para! Você não precisa estar nessa frequência. Se você estiver nessa frequência, desculpe lá, é isso que você vai estar atraindo para a tua vida. Por isso que as coisas não funcionam. Então, quando você começa a cheirar os olhos e seguir, respirar profundamente, você vai ver que vai sendo trabalhado, você vai ter essa consciência que você, poxa, está com medo, com culpa, mas como a Thalita falou, as coisas vão parece passe de mágica, mas as coisas vão se transformando, vão sendo liberadas, tá? Então, eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, o limão. Ela falou que é realmente para irritabilidade, o limão te dá foco. Então, uma dica importante, tá indeciso, tá indecisa? Funga o limão, cheira o limão. Limão te dá foco. Ó, pesquisas realizadas no Japão revelam... A Boa, Cris Cris. Ó, tá com o mostrando o limãozinho lemon. aí. Show de bola. Ah, essa mulher sabe tudo. Ela é próxima, tá aqui, hein, Thalita, na É, palestra. ela é a próxima, ela já está ali toda. Então, ó, o limão. Pesquisas realizadas no Japão revelam que a inalação do óleo essencial de limão pode aumentar muito o poder de concentração. E descobriram também que ele exerce um forte efeito psicológico em pacientes amedrontados e deprimidos. Falamos aqui do medo, tá? Então, exerce um forte efeito psicológico em pacientes amedrontados e deprimidos. Então, o limão te dá mais foco. Está indeciso? Cheira o limão. Um outro óleo, os cítricos geralmente, gente, os cítricos geralmente te botam para cima, te elevam. Então, elevam o humor, levantam o astral, te trazem mais otimismo. O laranja, ele neutraliza uma irritabilidade, neutraliza inquietação, neutraliza ansiedade. Boa, Cris, essa mulher bate aqui, já está com... Não, é nossa garota dos olhos. Então, olha só, gente, esses dois que a Cris mostrou, laranja e limão, te garanto, olha só que eu fiz também, Thalita, eu faço, olha que bonitinho, eu já Oh, mudei o rótulo. Esse rótulo grateful. está chamado Smile. Eu agora estou fazendo uns sprays com os óleos É, você essenciais. falou, legal esses sprays. Gente, isso a gente pode fazer em casa. Você está irritado, sei lá, pinga, bota água. A gente pode diluir água com álcool, mas se fizer com água, a gente tem que utilizar o mais rápido possível, tipo uma semana. Agora, quando é com álcool, tem uma durabilidade maior. Mas então, voltar a falar no óleo do limão, que ele te dá foco, te dá uma direção. E o laranja é maravilhoso. A gente só em cheirar um laranja, gente, te traz uma sensação tão boa, né, Cris? Aí às vezes lembra do bolo de laranja da avó, ou lembra, não importa, cada um pode, porque vai remeter algumas memórias vão vir à tona. Isso é uma forma do teu subconsciente estar começando a liberar, né? Então, laranja, o limão é maravilhoso. O laranja, novamente, neutraliza a ansiedade, neutraliza uma inquietação, neutraliza a irritabilidade. Então, alguns óleos a gente deve andar com a gente mesmo. Aquele kit, né, tá? O kit dos 10 óleos, ou seja, quem não pode agora um kit trio.
Mas, gente, é preciso realmente estar boa, Cris. Aí, essa mulher vai passar, hein? Fala assim, quer passar de ano, cola comigo, né, Cris? Então é isso, gente. A gente tem que utilizar, experienciar, passar por isso. Quando a gente começa a experienciar, a gente vê que tem resultado. Então, o limão traz essa, te dá mais foco, tá indeciso, cheira o limão. O laranja, para trabalhar a ansiedade, para trabalhar a inquietação, irritabilidade, porque os cítricos te elevam o humor. Então, cara, quando você cheira realmente um limão e um laranja, faz uma experiência hoje. Quem está com óleo essencial, pinga o limão e pinga o laranja, para você ver só aquele bem que você vai sentir, aquele bem-estar, aquela sensação, sentimento. E só uma coisinha que eu não falei, para terminar essa coisa de vibração, enquanto o pensamento emite ondas elétricas, é o nosso coraçãozinho aqui, ó, esse serzinho aqui, é o campo magnético. Então, o pensamento vai é o elétrico, e vem para cá o coração magnético. Então, isso aqui é um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético do nosso coração, galera, ele é apenas 5.000 vezes maior do que o nosso campo elétrico do cérebro. Então não adianta você estar pensando, eu estou legal, eu estou feliz, mas está se sentindo como? Vitimizado, para baixo, culpado, sentimento de culpa, sentimento de raiva. Então, para lá, vamos começar a transmutar, ter essa consciência, aceita que você tem, para de negar, não, eu não sou assim, não, eu não sou assim, essa, não, eu não sinto raiva, não, eu não sinto medo. Não, gente, você está fugindo de você mesmo. Então, aceita que dói menos. A partir do momento que você aceitar e ter essa consciência, opa, já é um passo a mais para você transmutar tudo isso. Então, a gente falou aqui, falei do limão e do laranja. Um óleo, Thalita, maravilhoso. Acho que muita gente não sabe disso, hein? Uma dica de ouro. Um óleo maravilhoso para trabalhar a culpa. Sabe qual é? É o óleo do pinho. É o pinheiro silvestre. Pinho. Trabalho o sexto chakra. É o pinho silvestre, pinho siberiano. É o pinheiro. Não é isso? Aqui é... Depois a gente vê o nome, mas é pinheiro, é o pinho silvestre ou Sibéria? É o pinho siberiano. Sibéria Fair. Isso, boa, A gente tem boa. ele no Brasil já. Sim, sim, sim. Então, olha só, gente. O pinho trabalha sentimento de culpa. Se você não sabia disso, fique sabendo. Então, trabalha até a culpa até nível inconsciente. Então, trabalha essa coisa de aceitação, aceita que dói menos, o auto-perdão, né? A gente falou, a Thalita falou no início, perdoar, é preciso perdoar sim, ser perdoado, mas o auto-perdão é o fundamental. Enquanto você não se auto-perdoar, não se perdoar, opa, a coisa não anda. Porque você está vibrando naquela frequência que está baixa. Na estação de rádio. Sintonizou numa baixa frequência. Se você sintonizou nessa rádio, na sua rádio interna, no medo, nessa raiva, não se perdoou, eu desculpe lá, você vai estar atraindo para a tua vida essas mesmas frequências. É por ressonância. Então, o óleo do pinho, ele trabalha a aceitação, trabalha o auto-perdão, trabalha a culpa até a nível inconsciente. Olha, neutraliza a culpa, insatisfação, aquelas pessoas que ficam se autocriticando. Então, gente, o pinho é muito bom para trabalhar esse sentimento de culpa. Certo? E um outro óleo, a Thalita colocou ali no início, que eu amo de paixão, é o alecrim, é o rosemary. O alecrim, gente, esse óleo, ele te dá mais entusiasmo, ele te dá mais força de vontade, ele te dá mais motivação, ele faz você acreditar no teu poder. Todos nós temos esse poder interno, esse gigante. Eu estou participando de um congresso, né? Até esqueci o nome aqui, é tanta coisa acontecendo, Thalita, mas a semana inteira está tendo um congresso para as mulheres, despertar esse poder interno da mulherada. Eu vou dar a minha palestra no dia 30 de março. Até falei hoje, estou fazendo uma propagandinha aqui, mas vamos lá. Eu falo sobre como fazer uma mudança de mindset, mudar o padrão mental. Mas o alecrim, ele trabalha isso, te dá mais força de vontade, te dá mais entusiasmo, ele te dá mais energia, mais motivação. Gente, é um óleo
O alecrim é um óleo que estimula. Alecrim, alecrim, o prefixo dele, alegria. Então, é um óleo que realmente traz motivação, força de vontade, entusiasmo, alegria, tá? Ele neutraliza, sabe o que? O alecrim, enquanto a gente está nessa frequência de alegria, de entusiasmo, ele neutraliza aí falta de força de vontade, pessoa às vezes que está meio dispersa, meio apática, sabe, falta de ânimo, está meio também para baixo. O alecrim é um óleo que, além de te dar uma alegria, vai te dar mais força de vontade, vai te dar mais entusiasmo, mais estímulo. Uma coisa legal, tá, do alecrim é que ele faz com que a gente assimile melhor as energias, essas emoções positivas e vai ajudar a digerir as emoções negativas. Então faz uma experiência, gente. É só fazer uma experiência. Pega isso que a gente está falando, tanto do limão, laranja, o pinho, que trabalha a culpa, e o alecrim, que trabalha aí alegria, entusiasmo, força de vontade, tudo isso. E não falamos aqui do lavanda, que eu amo de paixão lavanda. Cris, nossa garota propaganda, tá com lavanda. Opa, olha só, gente. Parece até aquele. A gente tá combinado, é sintonia, tá vendo? Eu quero ver ela mostrar o óleo que eu vou falar daqui a pouco. Vamos ver se ela. Esse é poderoso, Você Thalita. pode, tô deixando ele aqui, eu tô Último. assim, Esse aí, entusiasmada Thalita. para falar dele. Esse aí se prepara que parece que é uma ligação com o nosso papo, uma coisa assim muito interessante esse aí que ela vai falar. Mas para terminar, então falamos aqui dos principais, né? Limão, o laranja para levantar o humor, a culpa você trabalha também com pinho, a nível emocional, tá? Tanto que a gente fala que é o óleo do perdão, o óleo da culpa. Falei aqui do alecrim e agora o lavanda. Lavanda. Ele é conhecido como Lexotan natural, né? Então, quem tem insônia, o lavanda, ele limpa o nosso campo vibracional. Então, uma vez num workshop, uma mãe veio falar comigo. Ela estava com uma filhinha, foi ano passado isso, antes de vir a Portugal. Ela estava com uma filhinha de 11 meses. Então, com criança, a gente tem que pegar leve. Não sei se vocês viram um vídeo, acho que muita gente recebeu esse vídeo, um bebê chorando. A mãe pingou um lavanda, assim, Thalita, no dedo da mãe e ficou assim, ó, no nariz do bebê. Gente, o bebê chorando. A mãe assim, ó. Daqui a pouco o bebê parou de chorar. É sério. Então eu falei para a mãe, liguei para a Thalita. Lembra, Thalita, que eu estava naquele congresso? Thalita que me falou isso. Então isso ajudou a mãe, e eu tenho ajudado muitas pessoas, o bebê de 11 meses. Então a Thalita falou, Má, pega a banheirinha do bebê, pede para a mãe Isso. pegar 2 gotinhas de lavanda. Então, deu banho no bebê, porque o dentinho da bebê estava nascendo, ela estava de 11 meses. Então, chora, bebê chora, lógico. Mas ela estava com alguma outra coisinha também. Enfim, eu sei que a mãe falou, o que eu posso fazer para dar uma calmadinha no bebê? Aí eu falei com a Thalita, a gente conversa toda hora, pingar 2 gotinhas do lavanda na banheirinha da criança, do bebê, e dar o banho nela, deu banho nela. Depois enxugou o bebê e tudo mais. Pinga, mãe, pinga uma gotinha de lavanda. O óleo é poderoso, tá? Uma gotinha trabalha muito a nível sutil, é muito poderoso, a nível de frequência. E o óleo da doTERRA é 100% puro. É o grau de pureza 100%. Não adianta você comprar um óleo mais em conta. Eu vou encontrar óleos mais em conta. Vou numa loja, sei lá, o Mundo Verde da vida. Gente, mas a nível de frequência, cadê o meu querido João, que é um engenheiro químico? Cara, eu quero agradecer o João, Thalita. A gente ficou conversando, eu aqui de Portugal, ele me deu uma aula. O João é engenheiro químico. E ele era um pouco, né, reticente. Vai por entrar no doTERRA? Não vai? Ele resolveu entrar, comprou o kit lá e foi testar, gente, o óleo. Ele foi testar, ele é engenheiro químico. É 100% puro. Agora É, ninguém por esse cara. é Então isso verdade. me deixou muito animado. E tem a cromatografia. A doTERRA, ela libera isso no próprio rótulo. Você aqui embaixo, no fundo, tem um, né, Thalita, aqui embaixo. Tem, Isso. Tem então, o código. um código que você pode ver qual o quimiotipo do óleo e tudo. Então, é uma empresa muito transparente, muito verdadeira. Voltando no papo da mãe, a Thalita falou isso, eu repassei para a mãe, pingar uma gota do lavanda na palma da mão da mãe, espalhou na mão da mãe
E ela pegou na solinha do pé do bebê e fez assim, esfrega aqui no solo, porque os pés, a sola dos pés também é muito importante, tem todos os pontos do nosso organismo. Gente, no domingo, a mãe chegou rindo para mim e ela comprou depois um lavanda, ela comprou um outro óleo para o marido dela e falou que o bebê dormiu, Thalita. Eu te liguei no domingo, no dia seguinte. Sim, Foi um sim, congresso depois com o contando. professor Laércio Fonseca. Então é isso, gente. Os óleos essenciais são algo mágico e libera energia, libera emoção, transforma, transmuta. É isso. E a Thalita, nossa querida, vai falar sobre esse óleo Fala o poderosíssimo. nome dele, gente. O Fala o nome dele. Helichrysum, é o Helichrysum. Esse óleo é muito mega power blaster poderoso. Esse Exato. Helichrysum Cris, cadê a nossa garota propaganda? tá ali, ó. Tá Cadê a ali. nossa garota ainda desse? Ai, pode pedir! Porque, gente, é sério. Quando eu comecei a trabalhar com os olhos desse lado mais emocional, né? Quando eu peguei esse óleo, ele veio. O Fábio, eu estava grávida ainda, né? E o Fábio foi para Foz. Alguns líderes aqui da Doterra foram para Foz do Iguaçu fazer um treinamento e eles deram alguns óleos que iriam ser lançamento. E ele chegou com esse óleo. Aí eu peguei, olhei e eu não tinha esse óleo. Eu não tinha pego esse óleo quando a Doterra estava nos Estados Unidos. Eu não trouxe esse óleo para eu utilizar aqui no Brasil. E aí eu olhei e de repente eu comecei a estudar sobre ele, a pegar algumas informações referente ao que ele fazia no nosso lado emocional. Gente, e eu fui profundamente tocada por esse óleo. Porque quando você pega as propriedades dele, ou quando você joga lá Immortale ou Sempre Viva, que vocês jogarem no Google, vocês vão ver que ele é um óleo para a parte física, para o rejuvenescimento, para a ruga, ele é um óleo potencializador para eliminar rugas, né? Principalmente na parte física. Mas quando você pega esse óleo na parte emocional, você não consegue imaginar o que esse óleo é capaz. Então, quando eu comecei a ler as propriedades que ele tinha para transmutar essas nossas energias, eu falei, gente, esse é um óleo que todo mundo deveria ter, ou que as pessoas que estão passando por alguns processos difíceis na vida poderiam usar, porque com certeza iria sair de onde eles estão, que é aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes a gente tem aquela angústia, a gente tem aquele sentimento, mas é muito deixa eu, peraí, gente, deixa eu, mas é muito, pronto, muitas vezes tá no inconsciente, né? E muitas vezes a gente está num momento muito difícil na nossa vida, um momento de dor muito profunda, né? Por quê? Todos esses assuntos que a gente vem falando decorrentes da semana passada a hoje, a gente está falando de emoções, de sentimentos e de doenças que arrematam todos esses sentimentos, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela dor profunda, aquele trauma, e a gente não sabe o porquê a gente tem aquele trauma, ou aquela dor, ou porquê que a gente entrou naquela depressão que a gente não consegue sair. Esse é um óleo muito poderoso. Ele é conhecido como os mortos-vivos. Imortal. Então, quando a gente fala, vocês podem pesquisar, tem até uma história que é contada sobre este óleo, né? Dessa transformação espiritual que faz. E deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Essa parte espiritual que a gente fala não tem nada a ver com religião, tá? Tem muito a ver com o nosso eu,
com o nosso, com a nossa vibração, com o nosso momento, qual é o nosso estado de espírito, tá bom? Então, quando eu falo nessa transformação, esse óleo essencial, ele dá ao indivíduo aquele sentimento de gratidão. Ele ajuda aquela ferida, quando nós carregamos feridas, quando nós temos aqueles sentimentos muito densos, muito pesados de desespero, de crise, angústia, dor, todas aquelas coisas ruins que a gente não consegue sair por algum motivo. E eu li sobre esse óleo, olha só, gente, uma frase incrível sobre este óleo. Como a fênix morre e levanta a partir de suas cinzas, um indivíduo pode se levantar a partir de sua turbulência com o Imortale. O Imortale empresta o seu espírito guerreiro para que possa enfrentar as suas adversidades com coragem e determinação. Ele traz a esperança e aos mais desencorajados de almas para aqueles que necessitam de renascimento. Gente, quando são frases fortes, né? Quando eu li isso, fez todo sentido para mim, como cada vez mais que eu estudo sobre os olhos, que eu estudo sobre os sentimentos e as emoções, cada vez mais eu fico encorajada a passar por diversos problemas que nós temos no nosso dia a dia, porque quantas vezes vocês não se sentiram depressivos? Quantas vezes vocês não se sentiram tristes? A gente pode estar no momento bom, mas acontecer alguma coisa e aí você ficou triste, ou você estava muito bem e de repente você começou a entrar numa vibração mais baixa e daqui a pouco você não sabe, muitas coisas ruins acontecendo, aquela historinha que eu contei. Eu saí de casa, fui trabalhar, o pneu furou, lá. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem muitos desses sentimentos, né? De culpa, de dor, sentimentos muito densos que não fazem parte de nós. Porque o que faz parte de nós, o que nós somos quanto essência, é a felicidade plena. E quando eu comecei a entender que eu poderia usar os óleos essenciais para eu realmente me conectar e eu chegar à minha essência, que é a minha felicidade plena, e eu conseguir tudo aquilo que eu tenho, mesmo que eu use os óleos essenciais e eles me ancorem, eles sejam como uma âncora para eu poder seguir. Então eu rasgo todos os véus da minha frente, né? Eu elimino. Eu tenho aqui na minha visão, tá vendo? Eu uso um óculos. Então, a partir do momento que eu começo a usar os óleos essenciais, eles começam a fazer sentido para mim. E eu começo a perceber que eu posso transmutar todos aqueles meus sentimentos de culpa, de raiva, de desmotivação, falta de foco. Quando eu começo a ancorar esses óleos e usar esses óleos essenciais, eles fazem todo sentido na minha vida. Eu começo a rasgar esses véus que tem na minha frente. É como se eu tirasse tudo, e fosse rasgando, e fosse conseguindo visualizar. Tá vendo essa lavanda que tem atrás de mim? É como se tivesse tudo cinza. E quando eu começasse a rasgar esses véus, eu conseguisse ver como é lindo, como é extraordinário a vida que eu posso ter. É assim. É exatamente assim. É exatamente assim quando a gente começa a usar os óleos essenciais. Ai, Thalita, mas eu não entendo muito desse óleo aí que você falou. Não importa. Às vezes você vai ter um óleo essencial. Eu tenho, Thalita, aquele kit trio que a Cris mostrou no começo. Só esses que eu tenho. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho esse Sempre Viva aí que você falou. Eu não tenho o Forgive que nem chegou no Brasil. Não tenho nada disso. Não importa. Experiencie. Quando você tiver um óleo, 3 óleos, 10 óleos essenciais,
Sinta, identifique aquilo que você está sentindo. Eu tô com medo daquela prova que eu vou fazer. Eu tô com frio na barriga porque eu vou participar de uma entrevista de emprego. Não importa. Faça com que os óleos essenciais se tornem hábitos na sua vida. E vocês vão ver como é que eles vão poder mudar a vida de vocês. Literalmente mudar. Vocês não precisam acreditar em mim. Sabe o que vocês podem fazer? Experienciem. Eu só tenho um lemon peppermint e um lavanda. Não tem problema. Olha para eles, bate o olho e fala, cheira os 3. Não, eu quero o peppermint. E faça aquela inalação com óleo essencial e vá. Coragem. E vocês vão ver como as coisas vão começar a mudar na vida de vocês. A gente está falando de um lado emocional, tá? A gente tem toda a parte do físico, né, de doenças que nós podemos utilizar os óleos essenciais, mas hoje a gente está falando do lado emocional. Então, assim, vivam, experienciem. De tudo isso que a gente falou, a única coisa que eu posso terminar e falar desse treinamento é experienciem. Tenham as suas experiências. Vocês vão ver como é incrível. Todos os momentos que vocês estiverem passando, seja ele de muita felicidade, seja ele de vocês nem sabem o que vocês estão sentindo, ou seja ele aquele momento muito difícil, ou vocês precisam tomar alguma decisão, ancore, usem os óleos essenciais. Como o Marcelo falou, eles têm vibrações. Os óleos essenciais, eles têm vibrações. E quando nós usamos óleos essenciais, se eles têm vibrações, eles também são energia. Se nós somos energia e nós estamos num momento ruim, e os óleos essenciais têm vibrações e energia, e eles vibram, e eles têm uma vibração alta, quando nós utilizamos os óleos essenciais, o que vai acontecer com a gente? Transmutar. E ir para um nível mais elevado. Então, usem. Não precisam acreditar em mim. Não precisem acreditar no Marcelo. Simplesmente usem os óleos essenciais. E vocês vão ver como vocês vão ser pessoas diferentes. Como vocês vão ter mais saúde. Como vocês vão ter muito mais bem-estar. E quanto o emocional de vocês, quanto essa parte de limpeza, do eu, dessa conexão, ela vai aflorar. Quer falar alguma coisa? Cris, Marcelo, Paty, que acabou de chegar, que eu vi aí, e as pessoas todas que estão participando. Só quero fazer uma frasezinha. Assim, quando a gente se entrega, né? Eu falo assim, não precisa se esforçar, né? Não tem que se esforçar. Apenas a gente tem que se dedicar àquilo. E o universo é um fluxo, gente. Não tem que fazer força. A coisa vem naturalmente, sem esforço. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Simples assim. Então não se esforça, apenas se dedica e deixa que o universo vai fluindo. É isso. Mas faz a sua parte. Eu tenho certeza que se você fizer a sua parte, começar a experienciar isso que a Thalita falou, de começar a cheirar os olhos e ver o que de repente você vai sentir com aquilo, o que eu senti é diferente do que a Thalita sente, entendeu? Mesmo começa com o que você tem, gente. Né? Começa com aquilo, fulano tem 10 olhos. Não, cada um é cada um, para de se comparar. Então começa com aquilo que você tem. Eu não tenho nada agora, tenho um. Ótimo. Começa com esse um que você tem. E vai cheirando. E vai sentindo o que ele vai te trazer. Qual o sentimento que vem? Eu me sinto bem. E você vai vendo. Isso torna-se um hábito, né? Isso é fantástico. Então, quando a gente começa realmente a utilizar os olhos, a gente não quer outra coisa. Mulher, olha aqui. Aqui já são 15 para as 2 da manhã. Paty, saudade de tu. Gente, eu vou falar para vocês. Isso daqui
é amor, é gratidão, porque 2 horas da manhã ele está com toda essa energia, ele está com toda essa disposição para falar. Realmente tem que ter muito amor por aquilo que a gente faz, né? É muito amor, muita verdade, muita verdade. Eu costumo falar, eu até fico arrepiada quando eu costumo falar que quando a gente faz isso com amor, caramba, de novo eu chorando nos treinamentos, né? Tava demorando para isso acontecer, né? Mas vamos lá. Quando a gente faz isso com verdade, com todo o amor que a gente sente, quando todas as células do nosso corpo diz, vai, continua, é isso. Vocês podem mudar o mundo. Vocês podem trazer pessoas para mudar as suas vidas. Pessoas que estão doentes. Pessoas que precisam transmutar essa energia. Pessoas que precisam dormir. Pessoas que precisam simplesmente respirar. Pessoas que precisam sair de uma depressão profunda. Vocês são esses agentes. Não sou eu. São vocês. Vocês são esses agentes. Vocês são esses agentes de cura. Vocês são as pessoas que podem transformar o mundo. Se vocês estão aqui até essa hora, fazendo isso aqui comigo, com o Marcelo, com a Cris e todas as pessoas que estão nessa sala, é porque tem algum sentido para vocês. Então, simplesmente, se vocês usarem, experimentarem e compartilharem isso com as outras pessoas, vocês já podem estar curando a humanidade. Vocês já vão estar ajudando o mundo. E é isso que me move. É só isso que me move. E por isso que eu fico aqui falando 1, 2, 3 horas, porque é isso que me move. Isso vibra dentro de mim de uma forma tão amorosa. E eu só tenho gratidão por poder trabalhar, por poder compartilhar e por ter pessoas tão incríveis. Porque eu sei que todas as pessoas que estão conectadas a mim e fazendo esse trabalho são pessoas que pensam da mesma forma do que eu. São pessoas que pensam que pode mudar. Então, gratidão, porque a minha cura é a cura de vocês. Gratidão, gente, pelo dia de noite, pelo dia de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Oh. Boa noite, galera. Fala, Marcelo, quanto tempo? Saudades, hein? Querido, saudade, grande Fábio. Parabéns, papai. Obrigado. Ô, Marcelo. Oi. A gente podia encerrar esse treinamento com uma técnica sua, o que você acha? Qual técnica? Qual técnica? Que nem eu sei de técnica. Vamos lá. Qual técnica você quiser, qual técnica você quiser fazer facinho, rapidinho. Mas a gente faz técnica com... Paty podia levar, de repente, tipo uma meditação. E a gente poderia, quem tiver com óleo de lavanda, eu aconselharia, porque agora o lavanda dá uma, né, vai tranquilizar, vai ter uma boa qualidade de sono, que a lavanda faz isso com a gente. E se a Paty quiser, a Paty, minha queridíssima, que chegou aí, e quiser, não sei, levar... A Fábio pegou desprevenido agora. Eu acho legal porque o pessoal vai sentir na pele, né? Pois é, quem tiver o lavanda já por si só, se a gente pingar uma gotinha aqui agora. Vou pegar o meu aqui. Espera aí. Lavanda. Posso falar uma coisa, Marcelo? Pode, Paty. Assim, eu acho que o óleo essencial ele tem muito a ver com intuição. Então, eu acho que cada um tem que fechar os olhos e sentir qual é o óleo que ele deve, ou ela deve, que a gente deve cada um pegar. Okay. Né? Pode ser que seja lavanda, pode ser que seja outra coisa. É uma parte que eu assim, gosto muito da minha prática de aromaterapia, é abrir a minha caixa e sentir qual é o óleo que eu estou precisando, né?
Exato. Olha só, e como o naquele Fábio pegou momento. todo mundo de surpresa, até a Paty, o Marcelo, todo mundo. Então, eu acho que Paty, se estiver disposta a fazer essa meditação mais rápida, ela já fez uma, inclusive, em um dos nossos treinamentos, que foi incrível. Uhum. Então, as pessoas que estiverem aqui, eu acho que é importante, cada um tem uma intenção. Desliga o seu microfone que está dando eco. Cada um tem uma intenção daquilo que deseja, daquilo que quer, daquilo que almeja, ou daquele sentimento que quer transmutar. Qualquer intenção, tá? Qualquer intenção. Então, a gente vai fazer essa meditação, vocês podem fechar os olhos, a Paty vai conduzir essa meditação, e assim que ela terminar, a gente fecha a sala, tá bom? A gente fecha a sala e vocês podem ficar no momento de vocês, a sala vai estar fechada, vai acabar o treinamento, na verdade, e aí vocês podem dormir, vocês podem ficar no momento de vocês, enfim, como vocês desejarem. Então, peguem um óleo, se vocês quiserem, se vocês não tiverem, também não precisa, mas só sigam e tenham uma intenção. Qual é a intenção? Tá? Paty. E antes disso, deixa eu já dar tchau para vocês. Gratidão. Até a próxima terça-feira com a Cris. E fiquem agora com a nossa meditação com a Paty. Quero agradecer também aqui, diretamente de Portugal, por estar com todos vocês aí. Adorei rever todo mundo. Paty, Fábio, Thalita, Cris, enfim, toda a galera aí. Estamos juntos e misturados, isso me faz um bem. É por isso que eu estou até agora, não importa a hora, eu tô assim muito bem. Eu estava com muita saudade de fazer isso. E quando quiser, eu não tenho ideia ainda de voltar ainda por esses meses para o Brasil. Estarei por aqui, mas a gente vai fazendo aí, ou vai falando sobre outros assuntos, enfim. Estou na área, se derrubar é pênalti. Um beijo, fiquem com Deus. Paty, um beijo. Beijo, Paty, é com você. Com você. Beleza. Então tá, gente, vamos começar a nos prepararmos para fazermos uma prática breve, porém extremamente significativa depois desse momento tão especial, falando dessas substâncias que elevam a nossa alma. Então, vocês podem fechar a câmera de vocês, se vocês quiserem, vou deixar aberto, escurecer um pouco a luz, mas eu vou pedir para vocês ficarem sentados, tá? Mantendo uma pose digna, com a coluna vertical ereta, na posição vertical, para a gente estar recebendo, inclusive, todo o fluxo de energia que está disponível para a gente agora, nesse momento, especialmente quando a gente medita junto, a gente cria uma egrégora muito especial, muito incrível, que eleva a vibração do planeta. Então, depois de você escolher o seu óleo essencial, que faz sentido para você nesse momento, eu vou pedir para você fazer uma respiração, uma inspiração profunda. Na verdade, vamos fazer 3 inspirações profundas. Colocar esse óleo essencial na palma da mão, fazer aquela conchinha. Inspirar lentamente e fazer uma respiração completa, né? Incluir o nosso estômago, vamos mexer a nossa barriga, inflar ele quando a gente inspirar e relaxar quando a gente expirar, dando oportunidade para esse óleo tão precioso entrar pelo o nosso sistema olfatório, chegar até o nosso sistema límbico e chegar a todos os lugares onde ele precisa chegar. E depois de fazermos 3 inspirações profundas, a gente vai permitir que a nossa respiração aconteça de uma forma natural, como ela sempre acontece, mas prestando atenção ao mesmo tempo em que ela seja uma respiração calma e relaxada. E a gente simplesmente vai trazer presença. Presença para a nossa respiração,
para a forma em que o ar entra pelas narinas, desce pelo nosso corpo, preenche os nossos pulmões, mantendo aqui a gente nesse lugar. E a gente continua respirando, permitindo que o ar saia dos pulmões. Somente respirando. E quem tiver seu microfone aberto, eu vou pedir para fechar. Só para manter a gente focado nessa nossa meditação de hoje à noite. E agora vamos começar a trazer a nossa atenção para o topo da nossa cabeça, imaginando uma luz saindo da nossa cabeça, pode ser uma luz branca, uma luz dourada. E essa luz ela vai começando a subir, subir, mantendo a gente conectado. E ela sobe, e ela sai da nossa casa, ela sai da nossa cidade, ela vai subindo pelo céu e ela vai atravessando a atmosfera. E vai saindo do céu e vai para aquele lugar escuro e vai indo, indo, até ela chegar num lugar muito incrível, muito especial, num lugar de plenitude. E essa conexão dessa luz branca vai permitir com que a gente fique conectado com a nossa própria luz divina interna, com o Criador, e que a gente receba todas as bênçãos e tudo que a gente merece e tudo que o universo está somente esperando para nos dar e para nos ofertar nesse momento. E essa conexão que a gente estabeleceu agora está permitindo com que tudo que a gente precise, tudo que a gente ainda não se permitiu ter, tudo que a gente ainda não conseguiu atingir, ele desça desse lugar abençoado e banhe a gente hoje com todas as bênçãos, com todo o amor divino do universo, e que nos proteja, e que expanda a nossa consciência, e que nos permita caminhar, e que nos permita fazer as escolhas que são as melhores para nós e para todo mundo que está na nossa vida, pelos nossos familiares, e que nos permita caminhar na luz, quando for o momento de estar na luz, e que nos permita olhar a nossa própria sombra, quando isso se fizer necessário. E que nos permita aceitar e abraçar tudo aquilo que nós precisamos passar, todos os processos que nós precisamos passar, mesmo que sejam processos desafiadores e difíceis. Mas quando nós temos a força do Criador e a força da luz, a gente consegue passar por tudo aquilo que a gente precisa passar. Então sinta essa luz banhando você agora, trazendo proteção, trazendo coragem, trazendo confiança, trazendo tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você precisa e até tudo aquilo que você nem ainda sabe que você precisa para caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para ser uma forma de se doar, de contribuir, de estar a serviço do outro. E agora vamos fazer um momento de gratidão. É uma oportunidade para a gente pensar no nosso dia e agradecer a algo que aconteceu, mesmo que tenha sido algo pequeno. Agradecer porque o fato de nós estarmos aqui é de fato um grande milagre.
fato de estarmos aqui encarnados hoje é um grande privilégio, um grande milagre. E depois da gente agradecer alguma coisa que aconteceu hoje, vamos agradecer por alguma coisa que ainda não aconteceu. E dessa forma, a gente está chegando mais perto dessa possibilidade, dessa probabilidade. Então, gratidão, gratidão por tudo que já é, gratidão por tudo que está em vias de ser materializado, gratidão por todas as dificuldades, todos os desafios, porque é isso que me permite me tornar a pessoa que eu estou me tornando no dia de hoje. E agora vamos continuar respirando, tomando consciência do nosso corpo, nesse tempo e espaço, no lugar onde nós estamos, trazendo presença nas nossas costas, os braços, nas nossas pernas, a posição em que estamos sentados. E cada um no seu tempo. Vamos voltando para o lugar onde nós estamos, fazendo algumas respirações profundas. E eu quero desejar a todos uma noite maravilhosa, com muita paz, muitas bênçãos. Namastê.